Olá, meus amigos, Dr. Vinícius Borba, advogado ambiental na Amazônia. Hoje eu gostaria de falar sobre desmatamentos, áreas embargadas, apreensão de gado e até mesmo desapropriações de propriedades que muito vem se falado nos últimos meses, dias e anos. Nós temos aqui que os autos de infração e os termos de embargo, eles são previstos em várias legislações, mas principalmente no Decreto 6.514, que trata das infrações e sanções administrativas. E o embargo da propriedade é um desdobramento do auto de infração que visa justamente impedir o uso daquela propriedade e propiciar a regeneração natural da floresta. Mas quando o auto de infração e o termo de embargo são legais, não possuem nenhum vício. E esse vício, essa ilegalidade, ela é garantida a sua alegação pela própria Constituição. A Constituição traz que, nos direitos fundamentais de todos os brasileiros, inclusive os produtores rurais da Amazônia, é garantida a ampla defesa e o contraditório, ou seja, eles têm o direito de se defender, e uma vez que estão se defendendo por meio de processo judicial e administrativo, o seu processo tem que ter o devido processo legal. O que é isso? Começo, meio e fim. E o auto de infração, pelo decreto 6.514, no seu artigo 100, uma vez constatada o vício insanável, alguma irregularidade, alguma nulidade, ele deve ser declarado nulo. Ele tem que ser anulado e, consequentemente, o seu termo de embargo também tem que ser anulado. E aqui nós apontamos algumas falhas que são normais, são corriqueiras dentro dos processos de fiscalização ambiental. Nós temos áreas que foram desmatadas, por exemplo, em 2004 e consideradas pelo Código Florestal como sendo consolidadas, que em 2022, por erro de satélite, erro de análise, foi entendido que aquele desmatamento foi em 2022 e multou aquela área, sendo que ela já é consolidada desde 2004. Nós temos multas em áreas que sequer foram desmatadas, propriedades que não têm desmatamento, mas que foram, mesmo assim, embargadas. Nós temos pessoas erradas que foram multadas, nós temos erros de coordenada, identifica o auto de infração, o desmatamento em uma propriedade e o auto de infração e o embargo é aplicado em uma outra propriedade até 100 quilômetros de distância uma da outra. Nós temos punições diversas pelo mesmo crime. O governo federal, o estadual e o municipal vem e aplica 3 multas no mesmo crime. Isso é ilegal. Resumindo, existem várias ilegalidades nos autos de infração. E constatadas essas ilegalidades, os produtores rurais contratam seus advogados, promovem as suas defesas, provam essas ilegalidades, mas os processos nunca chegam ao fim. Aqui nós temos exemplos de alguns processos que são representados pelo nosso escritório, por exemplo, processo de 2022 até 2004, 2003, onde os produtores rurais promoveram as suas defesas, provaram a sua inocência, mas o processo nunca chega ao fim. Enquanto isso, o nome dele continua no rol de pessoas que desmataram, a área dele continua embargada, ele continua sendo impedido de vender o seu rebanho aos frigoríficos, ele continua sendo tratado como um criminoso. E a lei prevê que, no artigo 21 do decreto 6.514, que se o processo ficar paralisado por mais de 3 anos, no processo administrativo, onde se apura o auto de infração, se ele ficar parado por mais de 3 anos ou ficar por mais de 3 anos sem ter uma decisão efetiva, algo que faça ele andar efetivamente, ele tem que ser considerado prescrito e anulado. E nessa relação de processos, existem vários pedidos de prescrição, várias provas de processos que ficaram parados, dormindo por mais de 3 anos, mas esses pedidos de prescrição também não são apreciados. Então, a gente tem visto muito o governo federal, estadual e municipal falando em combate ao desmatamento, falando em apreender rebanhos de áreas embargadas, falando em desapropriar propriedades embargadas para que sejam destinadas aos projetos de reforma agrária. Isso é louvável, isso é válido, mas primeiro, esses governos têm que fazer o seu dever de casa, têm que aplicar a Constituição no que diz respeito ao princípio da ampla defesa e do contraditório e do devido processo legal. Tem que analisar auto por auto, processo por processo, a fim de se julgar todos esses processos, fazer um profundo saneamento, um profundo mutirão de julgamento desses processos, a fim de evitar que produtores rurais que hoje estão na lista de áreas embargadas,
mas que provaram a sua inocência nos processos administrativos, sejam punidos, mesmo sem as suas defesas terem sido julgadas. Então, governos têm que fazer primeiro o seu dever de casa, fazer um profundo julgamento de processos administrativos, processos judiciais, para somente assim, depois, com a segurança jurídica devida, vir punir quem efetivamente merece ser punido, e não punir inocentes.